Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Sexo e Destino, uma daquelas obras que mexem com a gente. E olha, é muito mais que uma simples história. É um verdadeiro estudo sobre como as nossas escolhas mais íntimas, nossas paixões aqui na Terra, vão desenhando o nosso futuro. E não só o futuro aqui, mas também lá no plano espiritual. Vamos juntos entender como essa teia de amor, desejo e responsabilidade acaba definindo quem a gente é. E para a gente já entrar no clima da obra, essa frase é o ponto de partida. É um convite, né? Para a gente dar uma segurada no julgamento e olhar com mais compaixão para esses dramas humanos que a gente vai ver. No fundo, é um lembrete de que está todo mundo aqui nessa jornada, de aprender, de errar e, claro, de tentar acertar. Então vamos lá, a trama toda gira em torno de duas famílias que estão literalmente numa rota de colisão trágica. A vida delas já está toda amarrada por segredos, por deveres que ficaram pelo caminho e por umas atrações bem perigosas. É o cenário perfeito para a grande lição que o livro quer nos passar. De um lado, a gente tem a família Nogueira. O centro do drama aqui é o Cláudio. Ele vive atormentado por um sentimento secreto, proibido, pela filha de criação, a Marita. E esse conflito interno, essa fraqueza moral, vai abrir uma porta enorme para as influências espirituais que já vão entrar em cena. Do outro lado, os Torres. Ali o problema maior é o patriarca Nemésio. Ele tem uma obsessão completamente inadequada pela jovem Marina. Enquanto isso, a esposa dele, a Beatriz, vai se acabando, consumida pela doença e por todo esse sofrimento. É uma dinâmica familiar onde o egoísmo e a negligência dão as cartas. E é agora que a narrativa vai além do que os nossos olhos conseguem ver. A gente começa a entender como é que forças espirituais que a gente não enxerga atuam diretamente nas fraquezas dos personagens. Elas acabam potencializando os defeitos de cada um e empurrando todo mundo para um final trágico. O caso do Cláudio é o exemplo perfeito para a gente entender a tal da obsessão espiritual. Aqui na Terra, o que a gente vê? Um pai com uma paixão doentia. Mas por trás disso, no plano espiritual, tem um espírito vingativo, ligado a ele por dívidas de outras vidas, que se aproveita dessa fraqueza. Ele fica ali insuflando, aumentando esses desejos para levar o Cláudio à ruína total. É uma simbiose perigosíssima. E como isso acontece na prática? Bom, o processo é quase sempre o mesmo. Começa com uma sugestão, um pensamento ruim que parece que brota do nada. Se a pessoa dá trela para esse pensamento, se sintoniza com ele, cria-se uma conexão, uma simbiose. E o passo final, que é o mais grave, é a dominação, quando a vontade do obsessor toma conta e a pessoa perde completamente o controle. E para botar mais uma camada de complexidade nesse mundo espiritual, a gente tem o Neves. Ele é o pai da Beatriz, já desencarnado. Ele está lá do outro lado, sofrendo ao ver a dor da filha. Uma parte dele quer vingança contra o genro, o Nemésio. Só que ele sabe que, para evoluir, ele precisa perdoar. Imagina o tamanho desse dilema. Bom, com esse caldeirão de fraquezas humanas e influências espirituais negativas, a tragédia era praticamente inevitável. Agora a gente vai ver, na prática, como a lei de causa e efeito se manifesta de um jeito assim implacável na vida dessa turma. E aí a coisa desanda de um jeito vertiginoso. É um efeito dominó. Primeiro, a Beatriz, já esgotada, morre. Depois, o Cláudio, cego pela obsessão, arma uma cilada para separar a Marita do namorado, o Gilberto. A Marita, achando que foi traída, entra em desespero, sai correndo sem rumo e acaba sofrendo um acidente fatal. Uma coisa vai puxando a outra numa corrente de dor sem fim. E qual o resultado dessa cadeia de erros? Duas vidas que se foram cedo demais, a da Beatriz e a da Marita. Esse número força a gente a parar e pensar no peso que as nossas escolhas têm e na responsabilidade que a gente carrega uns com os outros, tanto aqui no plano físico quanto no espiritual. Mas mesmo na escuridão mais profunda, sempre pode aparecer uma luz. A história agora chega no seu ponto de virada, o momento em que um ato de arrependimento sincero e um pedido de perdão começam a desatar todos aqueles nós kármicos que foram criados. E essa frase, nossa, é o clímax emocional da história. Imagina a cena. Cláudio, ao lado de Marita, que está entre a vida e a morte, ele está consumido pelo remorso e faz essa súplica desesperada. Repara que ele não pede para ela viver, ele pede um sinal de perdão, porque ele sabe que essa é a única coisa que pode começar a libertar a alma dele daquela culpa terrível. E então o inacreditável acontece. Com o esforço supremo, o espírito da Marita consegue mover o dedo. E esse gesto, que parece tão pequeno, tem a força mais poderosa do universo ali. O perdão em ação.
Aquele movimento não só liberta o espírito dela, como também dá o pontapé inicial na redenção do Cláudio. A partir daquele ato de perdão, a lei divina, que é de justiça, mas também é de muito amor, começa a reajustar o destino de todo mundo. Agora a gente vai ver como cada personagem começa a sua jornada de reparação. Fica claro que sempre existe uma oportunidade de recomeçar. Essa tabela resume muito bem o acerto de contas de cada um. O Cláudio, que causou a tragédia, vira um espírito protetor da família. O Nemésio, que viveu só para o próprio umbigo, colhe exatamente o que plantou. Fica doente, totalmente dependente e passa a ser cuidado por aqueles que ele fez sofrer. Já a Marita, a vítima, ganha a chance de voltar num novo lar, para ser recebida com muito amor. E qual é o mecanismo por trás de toda essa reparação? A reencarnação. É a ideia de que a vida não acaba no túmulo, mas se desdobra em novas chances. É a oportunidade de transformar o mal que a gente fez em bem, aprendendo e evoluindo um pouquinho mais a cada nova jornada. O berço inicia a lição e o túmulo apenas prepara para a próxima. E aqui a gente vê a beleza da justiça divina em ação. Marina e Gilberto, que também foram vítimas indiretas disso tudo, formam uma nova família. E a eles vai ser confiado o espírito de Marita, que vai reencarnar como filha do casal. É a chance de curar todas as feridas do passado através do amor e do cuidado nessa nova configuração. Agora, um detalhe bem interessante é essa dose de realismo que o livro traz. A reencarnação é uma oportunidade, mas não é garantia de sucesso. Olha só esses dados que vêm de uma escola espiritual da história. Apenas 18% dos espíritos retornam vitoriosos. A maioria ainda pena com suas imperfeições e 1/3, pasmem, acaba voltando com mais dívidas do que tinha antes. A jornada é longa e o esforço é individual. Então, o que a gente tira de Sexo e Destino? Primeiro, que tudo que a gente faz, pensa e sente ecoa muito além do que a gente imagina. Segundo, que o perdão é a força mais poderosa que existe para quebrar as correntes do passado. E por fim, que a reencarnação não é uma fuga, mas sim uma bênção que nos chama para a responsabilidade e para o amor. São eles a chave para a nossa evolução. E para fechar, fica essa reflexão no ar. A história nos mostra um mundo invisível que interage com a gente o tempo todo. Isso nos convida a vigiar não só o que a gente faz, mas principalmente o que a gente pensa e sente. Afinal, nossos pensamentos e sentimentos são a porta de entrada para todo tipo de influência. É uma responsabilidade gigantesca com um mundo que a gente só está começando a entender. Fica aí para a gente pensar.